Olá, bem-vindos ao Lar da Agatha. Hoje eu estarei indicando 2 livros da Agatha Christie. Os livros da Agatha, eles são bem curtinhos e são livros de investigação, então eu não gosto de falar muita coisa sobre eles, além do necessário apenas para que você saiba do que se trata a história. Porque realmente é um livro que você precisa pegar para ler e se envolver com aquela trama, com aqueles personagens e cair de cabeça na investigação, que é realmente o gostoso dos livros dela. O primeiro livro desse vídeo será A Casa Torta, que foi lançado originalmente em 1949. Essa edição que eu tenho é da LPM Pocket de 2015. Essas são as palavras da Agatha Christie, a original, sobre essa obra A Casa Torta. Então, enfim, palavras da própria. Este é um dos meus livros favoritos. Guardei a história por muitos anos, refletindo, elaborando, dizendo a mim mesma: um dia, quando tiver bastante tempo e quiser me divertir muito, vou começá-la. Devo admitir que dos livros produzidos por um autor, 5 são trabalhosos e 1 é prazer de verdade. A Casa Torta foi puro prazer. Muitas vezes me pergunto se os leitores conseguem identificar quando um livro foi resultado de um trabalho árduo ou um deleite. Volta e meia, alguém me diz: você deve ter se divertido muito escrevendo tal livro. Isso em relação a uma obra que se recusava a sair do jeito que você queria, cujos personagens são difíceis, a trama desnecessariamente intricada e o diálogo artificial. Ou pelo menos é assim que eu vejo. Mas talvez o autor não seja o melhor juiz da própria obra. No entanto, quase todo mundo gostou de A Casa Torta, o que corrobora a minha crença de que se trata um dos meus melhores livros. Não sei como a família Leonides me veio à cabeça, ela simplesmente veio. Então, seus membros adquiriram vida própria e cresceram. Tenho a sensação de que lhe servi apenas de escriba. Agatha Christie. Bom, se a rainha falou, tá falado. Vai ler. Mentira, vamos lá, vamos falar mais um pouco sobre essa história. Essa história começa com o assassinato por envenenamento do Aristides Leonides, que é um milionário de 87 anos. E ele e sua família moram numa casa torta, uma mansão que fica aos arredores em Londres. Assim que o Aristides morre, a neta dele mais velha, a Sofia, ela se junta ao namorado, o Charles, para poder investigar, chegar ao fundo dessa história e saber quem foi que assassinou o avô dela. E aí dentro disso a gente começa uma investigação nessa família, na família Leonides, né? Que é uma família assim única, é uma família imensa, é extensa pra caramba, e você conhece todos os personagens, eles são todos muito peculiares, têm personalidades muito fortes, eles são bem diferentes e todos eles têm os seus defeitos, qualidades, os seus rancores, e aí a gente tem que investigar isso muito bem e começa a suspeitar de um monte de gente. Eles são muito cativantes. São personagens que mexem muito com a gente. Conforme você vai lendo, você vai assim, se interessando por eles e você vai se surpreendendo. Você vai vendo ali um sofrimento, uma intriga, um veneninho, e aí a trama vai ficando cada vez mais interessante. Então, a Agatha Christie tem assim, um dom, né, de começar a contar a história de um jeito, aquilo vai se encaminhando aqui, você vai, meu Deus, tô indo atrás dela, tô descobrindo tudo, tô desvendando, e aí chega no final, ela foi para um outro lado, você não viu, e você ficou perdido, você não sabe nada, aí você fica, meu Deus, conta pra mim. Aí quando conta, você fica, nossa, não acredito que era isso. Basicamente assim que eu me senti com esse livro. Eu não sei nem explicar melhor do que essas sensações de ler A Casa Torta. A outra indicação desse vídeo são Os 5 Porquinhos. Os 5 Porquinhos é um livro que foi lançado originalmente em 1942. Essa edição que eu tenho é da Globo Livros de 2014, uma edição que eu gosto demais. Os 5 Porquinhos conta a história do assassinato de Amias Creio. Amias Creio foi assassinada 16 anos antes do momento em que essa história se passa, e na época do assassinato a esposa dele, Caroline, foi acusada da morte e foi condenada até, e ela foi presa, e ela deixou uma carta para a filha se declarando inocente, dizendo que aquilo ali enfim, que ela foi presa, mas que ela não era culpada daquele crime, papapá, aquela coisa toda, e deixou essa carta para a filha. A filha era muito novinha na época do assassinato, então depois que ela tem acesso a essa carta, 16 anos depois da morte, que ela já está adulta, ela decide ir atrás de Hercule Poirot, o detetive belga da Agatha Christie, super afiado, para poder desvendar esse crime. A filha do Amias e da Caroline se chama Carla.
E Carla está a fundo nessa investigação, está super empolgada, ela vai atrás do Poirot e fala: eu quero desvendar esse negócio a qualquer custo, eu preciso limpar o nome da minha mãe. Porque ela deixou uma carta dizendo que ela é inocente e eu acredito nela. Então assim, o verdadeiro culpado está por aí e eu preciso desvendar isso. Este é um crime extremamente difícil para o Hercule Poirot investigar, porque as coisas já aconteceram há 16 anos atrás, então as pistas físicas já não existem mais, então assim, ele tem que fazer a investigação contando que aquelas pessoas envolvidas naquele momento vão se lembrar tudo direitinho e como é que ele vai pegar detalhes. Então é uma investigação que vai ser muito complicada para ele e que vai exigir muita paciência e que seja assim, exercida as massas cinzentas com muita ferocidade. E aí ele faz isso, ele vai lá atrás das 5 testemunhas na época, né, daquele crime, e ele investiga essas 5 pessoas. O Amias Cray, ele era um pintor famoso, então a cena do crime é uma cena que me chama muita atenção, eu acho muito cativante. E assim, ele tem uma casa que tem um quintalzão enorme assim na frente e aquele campo de se perder de vista, e aí ele já dá logo pro mar. E o crime acontece quando o Amias está pintando o quadro lá naquele local. Então assim, o livro é lento, ele não é um livro que acontece muitas coisas, muito agitado. Ele é um livro com uma narrativa muito lenta, porque é um livro de testemunhos, é um livro de muita conversa. Então Hercule Poirot vai lá e senta com essas 5 pessoas, uma a uma, e começa a tomar o testemunho delas tudo de novo. O que aconteceu naquele dia? Eu quero passo a passo do dia inteiro. Então você tem um relatório do que aconteceu naquele dia 5 vezes. Então pode parecer maçante, mas assim, o que mais me cativou nesse livro é que ele não é maçante, ele é extremamente interessante. Conforme você vai lendo, você vai ficando interessado, os pontos de vista vão assim, cada um contando a sua versão da história, você começa a pegar várias informações ali que não vai batendo, coisa que parece estranha, e aí eles começam a demonstrar através dos relatos as personalidades deles, e a gente vê quem tinha algum interesse, quem tinha um rancor, quem tinha alguma raiva de alguma coisa, aquelas intrigas, e a gente começa a pegar essas informações para fazer a investigação. A investigação dos 5 porquinhos, assim, eu realmente não tinha ideia de quem pudesse ser. Eu fui lendo e aqueles 5 personagens foram sendo investigados, eu fui assim junto, colei ali na Hercule Poirot, falei, vai na frente, conta pra mim o que é, porque eu não tenho a menor ideia de quem seja, então eu vou só te acompanhar. Foi basicamente o que eu fiz. Então assim, eu só relaxei e me deliciei com todas as informações que foram chegando, a revelação final, nem esquentei minha cabeça porque eu não ia adivinhar, e o final foi assim, bem gostoso de ler, foi uma surpresa muito boa. Eu achei que fez... como eu vou dizer, né? Fez todo sentido, sempre faz todo sentido pra mim os finais dos livros da Agatha. Se você ainda não leu nenhum livro da Rainha do Crime, então assim, eu recomendo que você comece pela Casa Torta. É um bom livro pra começar, pra te inserir no mundo da Agatha, no formato que ela já tem, na forma que ela tem pros livros dela. Aqui você já vai pegar ela num ápice, porque realmente é um livro brilhante. E tá tendo uma adaptação nova para os cinemas, e eu acho que não sei se vai ser nos cinemas por aqui, eu acho que não, no Brasil. Já Os 5 Porquinhos é um livro com uma trama mais lenta, realmente, mas não menos belo. Ele tem assim, tudo nesse livro é cativante demais. E eu não conheço nenhuma adaptação dele, eu acho que não tem, pelo menos de filme eu acho que não tem. Me conte o seu livro preferido da Agatha Christie, diga aí nos comentários, por favor, qual foi o livro da Rainha do Crime que mais te marcou. Se você ainda não leu nenhum dela, corre, pega as recomendações aí do canal. Nas recomendações de hoje eu te recomendaria, se você ainda não leu nada da Agatha, A Casa Torta para começar. Eu acho que é realmente um livro excelente para se iniciar ao mundo da Agatha Christie. Essas foram as minhas 2 novas recomendações de Agatha Christie para você. Eu espero que você tenha ficado interessado, que você confira essas leituras. E se você gostou desse vídeo, dê um like, por favor. Compartilhe a sua opinião aí embaixo, comente. Compartilhe com seus amigos esse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga nas minhas redes sociais. Os links estão todos aí abaixo. Facebook, Instagram, Scooby, Twitter. Então, enfim, fique à vontade. Muito obrigado por assistir até aqui. Tem várias outras resenhas por aí no canal. Espero que goste. Um beijo e até a próxima.